Olá, pessoal! No canal Ser Ciência, você tem a chance de aprender física com as imagens do telescópio espacial James Webb. Hoje o nosso objeto vai ser a primeira imagem, que vamos estudar com mais detalhes. Vamos lá? A primeira imagem é justamente o primeiro Deep Field do telescópio espacial James Webb. Deep Field significa uma visão profunda de objetos muito distantes no universo. O que é que foi feito? Essa é a imagem que foi captada pelo James Webb Space Telescope, todo mundo já conhece, mas nós vamos esclarecer algumas coisas que não foram mencionadas nas primeiras revelações dessa imagem. Primeiro, para onde você deve olhar no céu para verificar onde está essa imagem? Qual é a direção em que devemos olhar para ver onde estão esses objetos? É claro que você não vai ver nem a olho nu, nem com binóculo, nem com um bom telescópio, mas é curioso a gente saber para onde olhar, para onde o telescópio espacial estava apontado quando conseguiu essa imagem. Outra coisa, qual que é o tamanho aparente do campo? Disseram que equivale ao tamanho de um grão de areia à distância de um braço estendido. Bom, isso não me diz muito mesmo, porque há grãos de areia de tamanhos diferentes, diferentes granulações. Vamos ver isso. Outra coisa, não é luz visível que está sendo captada pelo James Webb. É infravermelho. Vamos falar um pouco sobre isso. E vamos mostrar alguns detalhes da imagem que são realmente de entusiasmar e que mostram o progresso que o James Webb vai trazer para os estudos de astronomia a partir de agora. Lembramos que a imagem foi liberada no dia 12 de julho, com uma antecipação no dia 11, mas oficialmente com os dados técnicos no dia 12. Ela foi feita apontando-se na direção desse aglomerado de galáxias, SMAC, SJ 07237327, e a imagem é essa que se vê, já vamos verificar do que se trata. Inicialmente, o que é SMAC, SMAC? Bem, ocorre o seguinte, há um astrônomo americano, Abel, fez um catálogo de aglomerados galácticos, conhecido como catálogo de Abel, e dentro desse catálogo foram selecionados alguns aglomerados para que se fizesse um estudo detalhado do movimento desses aglomerados no céu. Esse estudo ficou conhecido como Streaming Motions of Abel Clusters, movimentos em fluxo dos aglomerados de Abel. Dentre esses objetos foi escolhido este, que tem este nome, SJ, numeração já referida. E o que significa isso? Esses números são, na verdade, as coordenadas equatoriais da posição desse objeto. S é porque ele está no hemisfério sul, celeste. J, porque as coordenadas equatoriais estão referidas à posição do Polo Norte Celeste no ano juliano de 2000.0, e os números são essas coordenadas. Não há necessidade de explicar aqui ascensão reta e declinação, são questões técnicas, mas, por exemplo, por essa declinação, eu posso garantir que esse objeto só é visível para quem está abaixo de aproximadamente 17 graus de latitude norte. Quem está ao norte dessa latitude, 17 graus norte, não conseguiria ver esse objeto. Eu sei disso porque basta você tomar o complemento aqui, quanto falta para o valor absoluto chegar a 90 graus, e aí você já tem a limitação de visualização desse objeto por pessoas que estão acima dessa latitude, né, que é aproximadamente 17 graus norte, 16 graus e meio aproximadamente. Para nós podermos falar um pouco mais sobre a posição dele no céu e o tamanho aparente dessa visualização, é bom nós lembrarmos as unidades de medida de ângulo que nós utilizamos na astronomia. Grau, minuto e segundo. Imagine uma circunferência completa. Em graus ela tem 360 graus. Tá? 1 grau, portanto, é
1/360 dessa circunferência. Nesse desenho, nós colocamos, é muito maior do que a verdade, né? Porque seria muito pequeno para desenhar, mas você imagina então que você precisa de 360 graus para a volta completa. O minuto é 1/60. Então, você tem 1/60 de grau correspondendo a 1 minuto. E o segundo de grau, você divide 1 minuto por 60 e chega lá. Tá? Então, são medidas muito pequenas. Tanto é que a gente acaba utilizando maneiras figurativas, comparativas, para explicar essas dimensões. 1 grau seria você ter uma moeda de 10 centavos. Tá? Então, vamos ver aqui. Tá? Uma moeda de 10 centavos colocada a uma distância de aproximadamente 1 metro. Mais do que o que o seu braço poderia estender. Tá certo? Então, é um pouco mais do que isso. Né? Você ainda teria a ideia do que seria a abertura correspondente a 1 grau. 1 minuto seria 60 vezes mais longe do que isso, um pouquinho mais, na verdade. Tá? 1 minuto de grau seria essa mesma moeda colocada a cerca de 70 metros. E, claro, se você quer também saber a que corresponderia 1 segundo de grau, seria essa moeda colocada a uma distância de cerca de 4 quilômetros. Então, isso dá uma ideia de que se trata de uma medida muito pequena, mas nós precisamos desses valores para medir tamanhos e posições de objetos no céu. Muito útil para a gente é essa ideia de que se você colocar a sua mão estendida, totalmente estendida, a palma aberta corresponde a cerca de 20 graus, como está mostrado aqui, e essa região aqui, né, corresponde a cerca de 10 graus. O dedo indicador corresponde a um pouco mais de 1 grau. O dedo polegar nessa posição, aproximadamente 2 graus. Isso tudo ajuda, como vocês vão ver agora. Outras medidas que podem ser feitas utilizando-se a mão com o braço estendido. E você pode ver que com esse tipo de medida eu consigo ver, por exemplo, que o Sol tem um diâmetro angular de meio grau. Isso pode ser feito, claro, você vai proteger sua vista, né, com um filtro, mas é fácil perceber isso. E a Lua tem exatamente a mesma medida, quase exatamente a mesma medida. É isso que permite a ocorrência do eclipse total do Sol. A Lua cobre quase que exatamente o Sol, sobrando um pouquinho. E então, para onde olhar para a gente saber qual é a posição, qual é a direção para a qual o telescópio apontou para conseguir aquela imagem espetacular? Esta é a visão do céu, aqui em Belo Horizonte, no dia 15 de julho, por volta de 18h20. É uma visão aproximada que você tem nesse horário ao longo do mês de julho. Pelo menos nesse período ajudará na localização. Antes que você fique confuso, você aqui está olhando para o sul. Aqui temos o sudoeste, aqui o sudeste. E para que você consiga se localizar no céu, aqui nós temos o Cruzeiro do Sul. Então é interessante que ele que vai servir de referência para que nós possamos localizar a direção que corresponde à visão do primeiro campo profundo do telescópio James Webb. Aqui eu coloquei as coordenadas equatoriais, por quê? Porque facilita para a gente localizar o polo sul celeste. Para quem está em Belo Horizonte, essa direção aqui, esse ponto, está 20 graus acima do horizonte sul. Então, se você sabe exatamente para onde fica o sul, basta você direcionar a mão para o horizonte, né? E com a mão totalmente aberta, aqueles 20 graus, tá? Aí você consegue localizar aproximadamente o Polo Sul Celeste. Mas o mais interessante mesmo é que você vai saber localizar o Cruzeiro do Sul. Essa é a constelação mais conhecida, mais popular para nós brasileiros. E aqui está, nesse X amarelo que eu fiz aqui, é que está a posição do Deep Field, do James Webb, o primeiro Deep Field. Aqui o que nós temos é uma constelação que em latim se chama Volans e é peixe voador em português. E essa é a posição aproximada. Não há nenhum objeto brilhante perto, é muito difícil você identificar olhando diretamente, daí a nossa referência ao Cruzeiro do Sul. E aqui nós colocamos uma seta que te dá uma ideia de como olhar na direção
para a qual apontou o telescópio James Webb nessa pesquisa. Se você colocar a sua visão, se você atentar para o pé da cruz, mais ou menos nesse horário, ao longo do mês de julho isso vai funcionar relativamente bem, e percorrer com o olhar nessa direção aproximada cerca de 30 graus, seria a mão aberta e mais a mão fechada, assim, tá? A distância do braço estendido, que você vai localizar aproximadamente a posição para a qual o telescópio espacial apontou para obter aquela imagem. Se você mora ao sul de Belo Horizonte, essa imagem vai aparecer um pouco mais alta, até facilita a sua visão. Se você mora ao norte de Belo Horizonte, essa imagem vai ser um pouco mais baixa e desaparecendo completamente essa posição para quem já está próximo do Equador. Em 15/7, em Belo Horizonte, essa região vai estar abaixo do horizonte a partir de 21 horas, não sendo mais possível visualizá-la. Qual o tamanho do campo visual que foi detectado naquela imagem? Se você consultar os dados técnicos da NASA, eles indicam que este campo tem, na diagonal, 2,4 minutos de grau. Bom, o que é isso? Vamos ver. Aqui eu tracei a diagonal, então essa diagonal aí teria aproximadamente 2,4 minutos. Essa é a informação da NASA. Bem, voltando àquela demonstração nossa ligada às medidas de ângulo, a gente vê que 2,4 minutos de grau seriam aquela moedinha nossa de 10 centavos, né, colocada a uma distância de aproximadamente 30 metros. 30 metros é comprimento aproximado de uma quadra de futsal ou uma quadra de basquete, para você ter uma ideia. Ou então, 2 ônibus urbanos enfileirados, aproximadamente isso. Mas nós temos uma sugestão para que você enxergue isso com mais clareza, pensando em observação do céu. Todo mundo está familiarizado com a visão da Lua, então você tem uma noção melhor. A Lua tem um diâmetro angular de 31 minutos de grau, pouquinho mais do que meio grau. Como é que eu poderia comparar aquele campo do telescópio James Webb com a Lua? É o que nós vamos fazer aqui. Veja como que fica interessante. Ó. Este é o tamanho do campo, tamanho angular, tamanho aparente no céu do campo que foi visualizado pelo telescópio. É esse tamanho, e vamos ver quantas vezes ele cabe no diâmetro aparente da Lua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, agora sim. Agora, quando você olhar para a Lua no céu, você vai ter uma noção do tamanho do campo que foi fotografado, que foi registrado pelo telescópio James Webb naquela imagem extraordinária. Quanto às faixas de comprimento de onda observadas, vamos entender um pouco o que aconteceu ali. Primeiro, você sabe que a luz branca pode ser espalhada, ela pode sofrer um processo chamado refração, que aqui está ocorrendo com a ajuda de um prisma, que separa as várias faixas de comprimento de onda ou de frequência da luz. Você sabe que a frequência e o comprimento de ondas são propriedades interrelacionadas. No caso da luz, a velocidade dela no vácuo é constante e o produto do comprimento pela frequência é essa velocidade. Então estão relacionadas, comprimento vezes frequência é uma constante. Aumentou o comprimento, diminuiu a frequência e vice-versa. Aqui nós temos a separação da luz, vermelho, laranja, amarelo até o violeta, maiores comprimentos de onda menores, menores frequências, maiores frequências. Aqui nós temos uma outra visualização disso, deixando claro que a luz vai do violeta ao vermelho, crescendo o comprimento de onda, do vermelho ao violeta diminuindo o comprimento de onda, e se eu pensar na frequência é o inverso. Do violeta para o vermelho diminui a frequência, do vermelho para o violeta aumenta a frequência. E a radiação, a onda eletromagnética, que tem comprimento de onda maior do que o vermelho,
e é chamada de infravermelho, que está logo à direita, um pouco maior do que o vermelho, chamado infravermelho. As ondas que têm comprimento de onda menor que o violeta, que estão relativamente próximas aqui, são chamadas de ultravioleta. Então, essa classificação é importante porque nós somos capazes de enxergar essa porção e não somos capazes de perceber com a nossa visão o infravermelho e o ultravioleta. Então, nós precisamos de instrumentos para isso. Aqui, mostrando de uma maneira um pouco mais completa, além de nós termos o infravermelho e o ultravioleta, nós temos ainda comprimentos de onda um pouco maiores, micro-ondas, maiores ainda, ondas de rádio. Tudo é a mesma coisa, onda eletromagnética, só muda o comprimento de onda e, portanto, a frequência. E continua. Nós temos o ultravioleta, como já tinha dito, com comprimentos de onda ainda menores, nós temos os raios X, com comprimentos de onda ainda menores, os gama. Tudo onda eletromagnética, mudou apenas o comprimento de onda e, portanto, a frequência. Quando nós vamos olhar para o céu, é importante a gente distinguir quais comprimentos de onda que estão sendo observados. Uma maneira de fazer isso é utilizando filtros, como vocês veem aqui. Aqui são todos filtros para o visível, e aí eles vão selecionar faixas específicas do espectro visível, entre o vermelho e o violeta. Nós podemos ter filtros também para os comprimentos de onda não visíveis, infravermelho, ultravioleta. O James Webb vai trabalhar com uma coleção de filtros para o infravermelho. Nessa imagem fica claro para vocês a importância de nós termos telescópios no espaço. As ondas eletromagnéticas que chegam para nós provenientes do universo abrangem todo aquele espectro que eu mostrei para vocês, desde os raios gama até as ondas de rádio. Mas a nossa atmosfera bloqueia uma parte dessa radiação. Então vocês veem aqui nessa imagem que o que chega predominantemente à superfície da Terra é justamente aquele espectro que nós conhecemos como visível, que está mostrado aqui, entre o violeta e o vermelho. Aliás, a visão, a nossa espécie, assim como os demais seres vivos do planeta, evoluíram selecionando aqueles seres que eram capazes de enxergar o comprimento de onda ou a faixa de comprimento de onda que predominam na luz que nós recebemos do Sol, na luz que chega à superfície. Então não é uma coincidência que a gente enxergue justamente o espectro visível. Foi uma consequência da seleção natural. Observe também que a faixa de ondas de rádio chega muito bem, a faixa de micro-ondas chega parcialmente, mas o infravermelho é bloqueado na sua maior parte. Uma pequena porção passa na faixa próximo ao vermelho, mas a maior parte é bloqueada. Portanto, as ondas eletromagnéticas que chegam nessa faixa, nós precisamos de observá-las a partir de telescópios situados no espaço, fora da nossa atmosfera. E por que é importante observar essa faixa? Vocês conhecem bem a ideia da expansão do universo. Os objetos mais distantes estão se afastando de nós e emitem ondas, por exemplo, no visível, no ultravioleta, mas essas ondas vão chegar para nós com o comprimento de onda aumentado, em função não só do efeito Doppler, mas, na verdade, no caso desses objetos mais distantes, o que predomina mesmo é o que a gente chama de deslocamento para o vermelho cosmológico, porque o próprio espaço está se expandindo, essa luz demora bilhões de anos para chegar até nós, enquanto ela está viajando, ela percorre um espaço que está sofrendo a expansão e ela expande junto com o espaço. Portanto, ela chega para nós com um comprimento de onda bem maior do que o original. Ora, ela pode ter saído no visível, mas chega para nós no infravermelho, por causa desse aumento, desse deslocamento para o vermelho, a gente chama de redshift, palavra em inglês, cosmológico. E por isso, se você quer conhecer o universo primordial, você vai ter que observá-lo essencialmente em infravermelho. Aqui nós temos a sensibilidade dos instrumentos do telescópio James Webb. Pretendo comentar um pouco mais sobre essa parte técnica em um vídeo próximo, ainda nos próximos dias, mas aqui apenas vou destacar
que a imagem que nós vamos observar foi feita com esse instrumento NIRCam, vamos dizer assim, né? Near Infrared Camera, tá? Câmera do infravermelho próximo. O que ele chama desse infravermelho próximo? É justamente a faixa de comprimentos de onda que está imediatamente após o vermelho, o espectro visível. Tá? O espectro visível, nessa unidade, microns, é o milésimo de milímetro, ele vai de 0,3, que é o violeta, a 0,7, que é o vermelho, microns, comprimento de onda. Portanto, o infravermelho próximo começa justamente a partir do 0,7. E a faixa que esse instrumento observa vai aproximadamente de 0,8 até 5 microns. Tá? Então, nós temos aqui uma faixa de infravermelho, que ele chamou de NIR, que vai ser aquela que vai ser observada nessa foto que eu vou mostrar para vocês, que vocês já conhecem. Nessa imagem que está agora aqui colocada, portanto, vocês estão vendo cores, mas na verdade isso tudo é invisível para nós. O que ocorreu é que o algoritmo que produziu essa imagem associou a diferentes faixas do infravermelho cores visíveis para nós. As faixas de comprimento de onda menores, a elas ele associou cores de comprimento de onda menores para nós, azul e violeta. À medida que o infravermelho, à medida que o comprimento de onda do infravermelho foi crescendo, ele associou cores de comprimento de onda maior, amarelo, laranja, vermelho. Foi simplesmente fazendo essa associação. Então a imagem tem cores falsas, porque senão ela seria invisível para nós. Mas o que é que nós estamos vendo exatamente? Vamos entender com essa sequência que eu vou mostrar para vocês aqui. Imagine que eu esteja olhando para o céu e veja dois objetos como os mostrados nessa imagem. O desenvolvimento da teoria da relatividade geral permitiu que nós percebêssemos o seguinte: se entre um objeto muito distante, este aqui, e nós, observadores, existe um objeto muito massivo, ocorre o seguinte fenômeno: a luz desse objeto, ao passar nas proximidades do objeto massivo, sofre um desvio em razão da deformação do espaço-tempo provocado pela massa desse objeto intermediário e chega para nós com a direção alterada, como essa imagem está mostrando. Isso ocorrendo, eu tenho a impressão de que esse objeto está colocado aqui. A gente tem a formação da imagem desse objeto aqui, só que não é apenas essa porção de luz que sofreu a deformação. Outra porção de raio sofreu uma deformação um pouco diferente. É como se fosse uma lente, mas provocada por efeito gravitacional, por isso que se chama lente gravitacional. E com isso, eu vou ter a impressão de que há outra imagem do mesmo objeto um pouco deslocada. Esse efeito é típico da lente gravitacional e nós vamos observar nessa imagem. Aqui nós temos a imagem diretamente do site da NASA e vocês vão ver que nós temos várias galáxias esbranquiçadas que estão mais próximas de nós, a cerca de 4,6 bilhões de anos-luz. Eu vou destacá-las aqui utilizando o zoom. Por exemplo, é esta aqui, tá? É esta aqui, vou diminuir de novo. Tá? Esse objeto aqui é uma estrela que está bem mais próxima, tá? Aqui a mesma coisa, idem, idem. Essas espículas são o efeito do sistema óptico do telescópio. Então essas estão bem mais próximas de nós. E você veja que essas galáxias estão bem mais distantes e o tamanho aparente da estrela parece o tamanho da galáxia, né? Então é curioso esse efeito. Essas galáxias esbranquiçadas, então, são aquelas que vão constituir o objeto massivo que está entre nós e as galáxias mais distantes. Essas galáxias esbranquiçadas é que estão provocando o efeito de lente gravitacional nos objetos mais distantes. É interessante notar que, além da massa desse aglomerado galáctico, dessas galáxias, existe também a matéria escura que envolve esse aglomerado, que ajuda a provocar esse efeito gravitacional, essa lente gravitacional. Vamos agora concentrar nossa atenção no efeito de lente gravitacional, naqueles objetos que sofreram o efeito. Vou mostrar para vocês aqui uma situação extraordinária. Vou ampliar aqui, estou apontando
ampliando. Vejam, aqui nós temos um objeto, vou situá-lo melhor aqui. Esse objeto aqui está lá no fundo, lá atrás, mais do dobro da distância dos objetos do aglomerado. Por exemplo, isso aqui é uma galáxia que faz parte do aglomerado galáctico, né, que está provocando a lente. Este aqui já é um objeto que está lá atrás. E olha que efeito extraordinário que está acontecendo aqui. Lembra que eu falei que você poderia ter duas imagens do mesmo objeto? Pois aqui nós temos um exemplo típico, tá? Aqui nós temos uma galáxia, tá? E aqui um espelhamento da mesma galáxia. A lente gravitacional formou duas imagens. Você pode perceber, por exemplo, ó, como que é uma imagem espelhada. Se você notar aqui essa formação, uma manchinha aqui aparentemente um aglomerado globular da estrela, tá? E aí, de forma espelhada, a mesma formação aqui, ó, a manchinha aqui, comprida, e um aglomerado globular, mas espelhado. É como se você tivesse um espelho nessa posição que eu estou traçando aqui, né? E a imagem que você tem aqui, você tem do lado de cá. Tudo isso formado pelo processo da lente gravitacional. Claro que não é um espelhamento perfeito, mas você vai ter vários detalhes, inclusive o núcleo dessas galáxias muito bem delineado aqui, né? Na verdade dessa galáxia, porque é uma só, e esse efeito ocorre em outros locais desse mesmo campo visual. Estou mostrando que esse é um dos que eu achei mais destacado, mais aparente nessa imagem. Repare também, onde eu estou mostrando aqui, aglomerados, veja só, aglomerados globulares dessas galáxias. Impressionante a essa distância você conseguir detectar isso, tá? E você veja que você tem informações similares, né, aqui na imagem refletida, né? Quer dizer, as duas são uma o reflexo da outra. Outro detalhe interessantíssimo, muito perto aqui do centro, vou ampliar nessa posição que eu estou mostrando. Olha que coisa fantástica. Aqui você tem uma galáxia, dessas que estão lá no fundo, e dá para perceber claramente aqui a presença de aglomerados globulares e algumas formações escuras. Por exemplo, eu estou apontando aqui para uma que sugere a presença de uma bolsa de formação de estrelas, que normalmente você tem uma nuvem densa e lá dentro você começa a ter a formação de estrelas. Aqui isso aparece muito bem, com certeza esse objeto vai ser muito estudado na sequência das pesquisas que o James Webb vai fazer, com certeza nessa região. Estou destacando outra região para mostrar para vocês essa galáxia aqui e essa galáxia aqui, que são galáxias muito distantes e estão muito próximas, temporalmente falando, da origem do universo. E vocês vão observar que elas tendem a ser irregulares, estão muito longe de chegar naquele processo de formação de braços espirais, não são galáxias elípticas, não são galáxias espirais, têm um formato irregular e certamente também serão objetos fortemente estudados por causa da possibilidade de que eles nos ajudem a entender como ocorreu a formação das galáxias nos primórdios do universo. Como um brinde desse vídeo, vou mostrar para vocês algo que não apareceu nas divulgações originais, ou foi muito pouco falado. É uma imagem do espectro de alguns desses objetos. O James Webb conseguiu realizar o espectro de 48 objetos nesse campo que foi divulgado. Vou mostrar para vocês detalhes de alguns. Aqui vocês vão perceber três faixas, três linhas destacadas. Trata-se de uma linha de hidrogênio, ou seja, uma linha correspondente ao átomo de hidrogênio e duas linhas correspondentes ao oxigênio ionizado, logo em seguida. Só que vocês vão perceber aqui que elas aparecem em diferentes posições conforme o objeto em destaque. O que ocorre é justamente aquele efeito de deslocamento para o vermelho cosmológico a que eu fiz referência. Quanto mais distante o objeto, mais se desloca para o vermelho, ou seja, mais se desloca no sentido dos maiores comprimentos de onda. Nem faz sentido mais falar em deslocamento para o vermelho, nem que você já está para lá do vermelho, mas o nome ficou assim mesmo. Então é deslocamento para os maiores comprimentos de onda. Então você tem na primeira
no primeiro espectro um objeto com um certo deslocamento, outro com deslocamento maior, outro com deslocamento maior e outro maior ainda. Todos eles a enorme distância de nós, como eu vou destacar agora. Este aqui, veja, essa manchinha mínima aqui, qual vai ser o deslocamento dele? Ele corresponde a esse objeto aqui, tá? E por esse deslocamento para o vermelho, deslocamento para maiores comprimentos de onda, sabemos que ele está a 11,3 bilhão de anos, tá? Estas são as linhas aqui que estão destacadas, tá? Então aqui linha de hidrogênio e duas linhas para oxigênio ionizado. E aqui estão os valores de comprimento de onda. Lembra que a sensibilidade é de 0,8 a 5 microns? Então é nessa faixa que foi medido mesmo. O segundo objeto é este, e já vamos ver aqui o seu comprimento de onda, deslocado para os comprimentos de onda maiores, olha onde é que ele foi parar, né? E aí 12,6 bilhão de anos. Analogamente, nós temos um com 13 bilhões de anos, aparece aqui. Essa manchinha, né? Mesmo com o zoom é muito difícil de ver. E por último, temos o objeto mais distante nessa lista, 13,1 bilhão de anos luz. É muito distante, né? É muito fraquinho, aparece aqui, é esse aqui, tá? Você consegue ver alguma coisa, né? E veja, o deslocamento para os comprimentos de onda maiores é tão grande que não aparece aqui, né? Já não aparecia no anterior, tem uma linha aqui que não aparece mais, né? Ficou restrita a essas duas linhas do oxigênio e do hidrogênio à esquerda. Para vocês terem uma ideia, essa galáxia, a 3,1 bilhão de anos-luz, essa imagem dela foi captada quando o universo tinha apenas 330 milhões de anos. Vejam que a idade considerada hoje para o universo é 13,8 bilhões de anos. Portanto, é muito, muito precoce a percepção dessa galáxia, né? Ela é muito precoce na idade do universo. E para dar uma ideia da diferença de qualidade das imagens que o James Webb propicia para nós em comparação com o telescópio Hubble, nós temos aqui a visualização do mesmo objeto que faz parte desse campo, que foi divulgado esta semana, e aqui vocês têm a imagem produzida pelo Hubble e a imagem produzida pelo James Webb. Vejam a diferença, tá? Essa galáxia que aqui mal se percebe, né? Aqui aparece com destaque, inclusive com o núcleo bem delineado. Essa distorção é consequência do efeito de lente gravitacional. E o mais notável aqui é que você percebe uma linha, né, uma linha tênue com uma sequência de aglomerados globulares. É como se fosse um colar cujas pontas são aglomerados estelares. No Hubble, mal se percebia a existência desse objeto. Aqui dá para ver vagamente, né, alguma coisa, mas aqui nós temos uma clareza de detalhes impressionante. E essa galáxia foi apelidada de The Slug, a lesma. Tá? Então hoje a gente acha que esses objetos provavelmente são aglomerados estelares nessa galáxia lesma. Bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro momento com relação ao telescópio James Webb. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam, o que vocês perceberam dos detalhes, o que foi mais interessante, se ficou alguma dúvida. E você não perde por esperar. Nos próximos dias eu vou divulgar vídeos, falarei sobre os detalhes dos outros objetos divulgados pela NASA e vou colocar para vocês também um pouco sobre os instrumentos que fazem parte do telescópio que permitem essas imagens extraordinárias que vocês estão vendo aí. Muito bem, um prazer estar com vocês falando desse feito espetacular do telescópio James Webb. E não se esqueça, neste canal, a ciência é a nossa meta e a educação é o caminho. Até o próximo vídeo.